Continuando nosso tema de virologia, vamos falar nesse vídeo sobre a classificação viral. O objetivo dessa aula é compreendermos a lógica da organização viral. Vocês vão ver que é bem diferente da caracterização, organização, classificação de bactérias na taxonomia. Tem outros aspectos totalmente diferentes ao que a gente já vem estudando. Já em 1982 começou-se a classificação viral, onde o primeiro critério utilizado era a natureza do ácido nucleico viral, que vai permitir duas divisões fundamentais entre vírus de DNA ou vírus de RNA, ou é uma coisa ou é a outra. Os vírus de DNA e de RNA, eles são representados por vírus cujo ácido nucleico pode ser de fita simples ou de fita dupla, cada um dos quais pode ainda ser caracterizado pela presença ou ausência de envoltório ou envelope. Vamos ver agora a classificação internacional dos vírus propostas pelo ICTV. Como nós falamos no vídeo anterior, o ICTV é o International Committee on Taxonomy of Viruses. A base molecular fundamental para a classificação dos vírus, originariamente ela era empírica e atualmente ela está bem estabelecida por este comitê. A taxonomia formal dos vírus foi estabelecida pelas normas internacionais em 1998, baseada principalmente nas propriedades estruturais, que no final do vídeo eu vou mostrar algumas tabelas. Vamos ver então a morfologia, propriedades físico-químicas, proteínas, lipídios e carboidratos, replicação viral e organização gênica, propriedades antigênicas, propriedades biológicas, a ordem viral, família e subfamília viral, gênero viral e espécie viral. Quanto à morfologia, o tamanho e a forma do vírion, a presença ou não de glicoproteínas, a presença ou não de envelope e a simetria estrutural do capsídeo. Quanto às propriedades físico-químicas, a massa molecular do vírion, coeficiente de sedimentação, a estabilidade a variações de pH, calor, íons divalentes, detergentes e radiação, o tipo e o tamanho do ácido nucleico, como DNA ou RNA, tipo de fita do ácido nucleico, se é dupla ou simples, se é circular ou linear, a polaridade do ácido nucleico, o número de sequências de nucleotídeos, a presença de elementos repetidos no genoma, a presença de isômeros do ácido nucleico, a taxa G mais C do genoma e a presença dos terminais cap ou poli-A no RNA mensageiro, o RNA-M. Quanto às proteínas, o número, o tamanho e atividade de proteínas estruturais e não estruturais, a sequência de aminoácidos, o tipo de glicosilação, a fosforilação, miristilação e a estrutura tridimensional da proteína. Quanto a lipídios e carboidratos, é a composição e o teor de lipídios e de açúcares existentes. Quanto à replicação viral e à organização gênica, o tipo de ácido nucleico, a estratégia de replicação, o número e a posição das sequências da leitura aberta, Open Read Frames, ou ORFs, características de transição e de tradução, processamento pós-traducional, sítio de acúmulo de proteínas virais, sítio de montagem, maturação e liberação da partícula viral. Quanto às propriedades antigênicas, as relações sorológicas obtidas de centros de referências. Em relação às propriedades biológicas, o hospedeiro natural, o modo de transmissão na natureza, os vetores, a distribuição geográfica, a patogenicidade, o tropismo, patologias e histopatologias. Na ordem viral, as ordens virais, elas representam agrupamentos de famílias de vírus que compartilham características comuns. As ordens, elas são reconhecidas pelo sufixo virales. Até agora foram aprovadas pelo ICTV 3 ordens. Uma, a mononegavirales, compreendendo as famílias Paramyxoviridae, Rhabdoviridae e Filoviridae. A segunda é a nidovirales, compreendendo as famílias Coronaviridae e Arteriviridae. E
a caudovirales, compreendendo as famílias Myoviridae, Siphoviridae e Podoviridae. Em relação à família e à subfamília viral. As famílias de vírus, elas são representadas como um agrupamento de gêneros virais que compartilham características comuns, mas que são distintas de outros membros de outras famílias, assim como a gente já estudou na taxonomia bacteriana. Reconhece-se a família pelo sufixo viridae. Esse nível de taxonomia ele é estável e a marca principal de todo o sistema internacional para a taxonomia de vírus. A maioria das famílias compartilha morfologias virais, estrutura genômica e ou estratégias de replicação distintas, indicando existir uma grande separação filogenética. Ao mesmo tempo, as famílias virais elas são reconhecidas como um fator de união de vírus com características filogenéticas comuns, mas ainda que sejam filogeneticamente distantes. Em 4 famílias, notadamente a Poxviridae, Herpesviridae, e Parvoviridae e Paramyxoviridae, as subfamílias foram introduzidas devido a um reconhecimento de uma complexidade filogenética maior entre seus membros. As subfamílias elas são reconhecidas pelo sufixo virinae. Bom, o gênero viral. Então, os gêneros eles representam um agrupamento de espécies que compartilham características comuns e que são distintas de outros membros de outros gêneros. O gênero ele é reconhecido pelo sufixo vírus. Esse nível da hierarquia também é estável, sendo também considerado como um marco dessa taxonomia. Os critérios usados para criar os gêneros diferem de família para família. Quanto mais vírus são descobertos, maior a pressão para utilizar como critério de enquadramento de pequenas variações genéticas e estruturais nos novos gêneros. E por último, a espécie viral. As espécies são consideradas mais importantes dentro da classificação hierárquica, mas, pelo menos para os vírus, são mais difíceis de se definir. Após anos de controvérsias, em 1991, o ICTV ele aceitou a definição de espécie viral proposta por Van Regenmortel. A espécie viral é definida como uma classe constituída de uma estirpe de replicação com um nicho ecológico particular. Membros de uma espécie são definidos por mais de uma propriedade, com a vantagem da acomodação da variabilidade dos vírus, sem depender de uma única característica. Contudo, os pesquisadores ainda encontram dificuldade em denominar como espécie, subespécie, estirpe ou variante. Os grupos de estudo do ICTV, mais claramente, determinaram propriedades mais específicas para definir a espécie viral, enfatizando as diferenças genômicas ou estruturais físico-químicas ou sorológicas. O nome é acompanhado do termo vírus, como a espécie poliovírus 1. Agora, alguns detalhes da taxonomia dos vírus. Em relação à nomenclatura oficial, a primeira letra da palavra empregada para designar a família, subfamília e gênero deve ser maiúscula e impressa em itálico ou sublinhada. As designações de espécie não devem iniciar com letra maiúscula, somente se o nome for derivado de algum lugar ou um determinado hospedeiro com nome próprio ou com nome próprio do gênero, e não devem ser escritas em itálico. Decidiram também que a nomenclatura não usaria 2 nomes latinizados, como na nomenclatura, no caso para bactérias. E tem aqui alguns exemplos de terminologias. Exemplo 1, temos duas situações. A família Poxviridae, a subfamília Cordopoxvirinae, o gênero Orthopoxvirus, Vaccinia virus. No segundo exemplo, temos o herpes viridae, subfamília Alpha herpes virinae, gênero Simplex virus, herpes vírus humano 2, ou vírus herpes simplex 2. Temos aqui mais 3 exemplos. No segundo caso, família Picornaviridae, gênero Enterovírus, poliovírus 1. Terceiro, a ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae, gênero Lissa vírus, vírus da raiva. E o quarto exemplo, a família Totiviridae, gênero Totivírus,
vírus LA do Saccharomyces cerevisiae. Lembrando que o Saccharomyces cerevisiae é uma levedura. Temos também a nomenclatura vernacular ou informal. No uso informal, os nomes de família, subfamília, gênero e espécie, eles podem ser escritos em fonte Times New Roman, sem precisar de ser em maiúsculas ou em itálico. E no uso informal, o nome não precisa estar com os sufixos referentes e pode vir da seguinte forma, como está escrito aí nos exemplos: a família Picorna viridae e gênero Enterovírus. Nesse slide temos a representação, né, ilustrativa de formas e dimensões em escala, entre eles proporcional, de algumas famílias de vírus que infectam vertebrados de acordo com a nomenclatura internacional. Então, podem observar que tem vários que são icosaedros, mas com tamanhos, né, diferentes. Vocês podem olhar aí se é de DNA, de fita simples ou não, ou de RNA. Reparem que só o adenovírus é icosaédrico e tem espículas. Já os envelopados, temos algumas formas bem interessantes de observar, como a Rhabdoviridae, que tem forma de bala, né, de projétil, ou Coronaviridae, né, do coronavírus, que tem forma, lembra a coroa solar. Enfim, algumas características que os definem bem. A mesma coisa nesse slide, só que são famílias e grupos de vírus que infectam plantas. Então, temos os dois grupos, sem envelope e com envelope, com características específicas dos envelopados, como, por exemplo, ali do tomate, né, da doença do tomate, ou também da família da Rhabdoviridae, do alface, que dá uma necrose amarela no alface. Nesse slide temos uma tabela onde vocês podem verificar, podem tirar um print para depois ler com calma, sobre a classificação dos vírus que infectam humanos e outros animais. Então, nas colunas estão divididas por, a primeira coluna é a própria simetria do capsídeo, então vocês têm toda aí a divisão, se é icosaédrico ou se é helicoidal ou de estrutura complexa. Na segunda coluna podemos ver então a relação de cada um com se tem ou não tem esse envelope e se ele é de DNA ou de RNA e o tipo da fita. O diâmetro do virion, a família, a subfamília, o vírus típico daquela grupo, subfamília ou gênero e o sítio da montagem, que é o local do envelopamento. Nós vamos ter um outro vídeo sobre multiplicação viral e essa informação vai nos ser útil para esse outro assunto. Então, ali vocês conseguem enxergar as principais famílias ou subfamílias de vírus, com os gêneros típicos e quais as características que o compõem. Em relação à organização das famílias ou grupos de vírus, então a gente faz isso pelo ácido nucleico, né? Ou ele é de DNA ou ele é de RNA. Depois vamos ver a outra parte da tabela. Ou ele é de fita dupla ou simples, ou tem ou não tem envelope. Aí nós temos nessa tabela as famílias ou grupos principais e hospedeiros. Em relação aos hospedeiros, nós vemos que tem com vertebrados, invertebrados, bactérias e plantas. Então, vamos nos ater apenas a seguir aos vírus que tem como hospedeiro o homem. Então, vamos escolher aí a família Poxviridae, que ela tem o gênero Orthopoxvirus, que é o vírus da varíola e o vírus vaccínico. A família Herpes viridae, que tem a subfamília Alpha Herpes virinae, que é o herpes vírus do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que é o vírus da varicela zoster. Tem a Beta Herpes virinae, que é o herpes vírus tipo 5, que é o citomegalovírus. Tem a Gamma Herpes virinae, que é o herpes vírus do tipo 4, que é o vírus de Epstein-Barr. Vamos passar então para os vírus de DNA de fita dupla, mas sem envelope. Temos a família Adenoviridae, que tem o gênero Mastadenovirus, com 34 tipos sorológicos. Temos a família Papovaviridae, que tem o gênero Papilomavírus, que é o vírus da verruga, que são 9 tipos sorológicos, e Poliamavírus, que é o vírus BK e JC. Vamos então passar para os de DNA, de fita simples, não envelopados. Temos a família Parvoviridae, que é do gênero Parvovírus, e o agente Norwalk. Em relação aos vírus de RNA,
pode ser de fita dupla ou simples, com ou sem envoltório, e as famílias ou grupos e os seus hospedeiros, que podem ser vertebrados, invertebrados, bactérias ou plantas. Então, vamos começar ali com RNA de fita dupla, não envelopado, de importância nos humanos ou animais. Temos o Reoviridae, com o gênero Reovírus, que é o reovírus humanos do tipo 1, 2, 3. E os rotavírus, também, que o tipo, são 4 tipos torológicos, mas não bem definidos. Temos de fita simples, envelopados, a família Togaviridae, com o alfavírus e o flavivírus. A alfavírus é os vírus das encefalites equinas e outros, e os flavivírus da febre amarela e outros vírus. E também temos o rubivírus, na mesma família, que é o vírus da rubéola, entre outros. A família do Coronaviridae tem o gênero coronavírus, que está relacionado, né? Bom, agora está bem alta, quando estamos no meio da pandemia, que são quadros respiratórios e às vezes também entéricos. A família Paramyxoviridae, que tem os gêneros Paramyxovírus, que é o vírus da parainfluenza tipo 1, 2 e 3, 4, e o vírus da cachumba, a morbilivírus, que é o vírus do sarampo, a pneumovírus, que é o vírus respiratório sincicial. A família Orthomyxoviridae, com o gênero influenza vírus, onde se incluem os vírus da influenza A, B e C, o Lissa-vírus, que é o vírus da raiva humana e de outros animais. A família Bundiaviridae, que tem 4 gêneros bem conhecidos, que é o Buniavírus, a Flevovírus, Nairovírus e a Uncovírus. O buniavírus são numerosos vírus que provocam sintomas febris, por vezes eritemas, perturbações gastrointestinais e encefalites, e sintomas que podem aparecer isoladas ou concomitantemente, todos eles que eu falei agora, né? Temos a família Arenaviridae, que tem o gênero Arenavírus, que causa coriomeningite linfocitária das febres hemorrágicas americanas. A família Retroviridae, ela tem os vírus que são causadores de tumores malignos. E temos também os vírus não envelopados de RNA de fita simples. A família Picornaviridae tem o gênero Enterovírus, que é o vírus da poliomielite do tipo 1, 2, 3, e são 29 tipos de vírus da Coxsackie e 32 tipos de vírus eco, e os enterovírus 68, 69, 70 e 71, e o vírus de hepatite A e os enterovírus 72. Também temos os rinovírus, que é o do resfriado comum, que são mais de 113 tipos sorológicos. E a família Caliciviridae, que tem o gênero Calcivírus, que, enfim, vários outros vírus podem ser causadores de gastroenterites, como o próprio agente Norwalk. Aqui temos vírus com genoma de DNA de fita simples, que também infectam vertebrados, mas agora temos outros exemplos, como o Circoviridae, né, a família, e o gênero Circovírus, mas é um vírus que provoca anemia nas galinhas. E o Parvoviridae, com a Parvovirinae, que tem a Parvovírus, que é o vírus dos camundongos anões, a Eritrovírus, que é o vírus BDC9, a Dependovírus, que é um vírus associado ao adenovírus 2. Nesse outro slide, os vírus que temos como exemplo são também de genoma de DNA, só que dessa vez de fita dupla, e também infectam vertebrados. Então, temos exemplos 4 famílias: a Poxviridae, a Asfaviridae, a Iridoviridae e a Adenoviridae. E com a da Poxviridae temos uma subfamília, vários gêneros, como vocês podem ver. Se quiserem, né, tirar um print fica mais fácil, não vou ficar lendo. Tem exemplos de algumas espécies de vírus, como o da vaccinia, o vírus do molusco contagioso, o vírus de tumor de macacos, enfim, da peste suína africana, vírus 3 do sapo, do linguado, adenovírus humanos, enfim, vários exemplos de fita duplas que infectam vertebrados. Nesse outro slide, a mesma coisa, DNA com fita dupla. E temos outros exemplos que eu falei antes sobre a herpes viridae, que tinha o alfa herpes virinae, o beta e o gama, lembram? Então, e aí temos os gêneros e os exemplos de vírus para o que atacam humanos, né, que infectam humanos, como o herpes vírus humano 1, o 3, da doença de Marek, vírus infeccioso, da laringotraqueite, o citomegalovírus, que é o herpes vírus humano 5. Enfim, vocês também podem dar um print aqui para pegar essa classificação.
E não se assustem porque ninguém sabe isso de cor, só apenas quem trabalha com virologia. O interessante e importante aqui é que vocês saibam como é que se organiza toda essa estrutura de classificação dos vírus, como é que se agrupam essas famílias, gêneros, né, e quem que eles infectam. Mesma coisa nesse slide, mas é um vírus de genoma agora de RNA de fita dupla e os seus hospedeiros que infectam vertebrados. Temos a família Reoviridae e a Birnaviridae, com os gêneros da Reoviridae de ortorreovírus, orbivírus, rotavírus, coltivírus e aquarovírus. E na Birnaviridae, aquabirnavírus e avivirnavírus. E na última coluna podem ver os exemplos de espécies que eles envolvem. Vamos ver alguns dos vírus em separado agora. Vamos ver o parvovírus. A família Papovaviridae, o tipo ssDNA, não tem envelope, a forma é icosaédrica e tem 22 nanômetros, e o núcleo clapsídeo também é icosaédrico. Algumas características do parvovírus. Essa família contém o parvovírus humanus BDC9 e os vírus adenoassociados, são os 4 tipos sorológicos, e esses últimos são defectivos, exigindo infecção concomitante da célula com o vírus herpes ou um adenavírus auxiliar. As fitas positivas e negativas de DNA se localizam em partículas separadas. As primeiras são autônomas, com a fita de DNA negativa e em partículas. Quanto à replicação, ela ocorre no núcleo. A replicação do DNA viral ocorre apenas durante a replicação do DNA celular, ou seja, durante a fase S do ciclo celular. A transcriptase celular forma uma fita com o DNA e os transcritos produzem o RNA mensageiro. Em laboratório, é feita a detecção da sequência de ácidos nucleicos virais ou dos anticorpos IgM específicos para o parvovírus. Quanto às doenças, o parvovírus BDC9 é uma doença branda ou eritema infeccioso em crianças, com um exantema característico e com uma aparência de uma bofetada na face. Nos pacientes com anemia falciforme pode ocorrer uma crise aplásica. A artropatia é comum em indivíduos infectados e a infecção intrauterina pode resultar em morte fetal com hidropsia fetal, que é edema massivo. Não há conhecimento causado por vírus adeno-associados. A transmissão é por gotículas respiratórias e a patogênese, o vírus se dissemina a partir do trato respiratório e pode infectar as células homopoéticas da medula óssea. E o tratamento e prevenção não existe nada específico para isto. O papovavírus pertence à família Papovaviridae. O genoma é dsDNA, que ele é circular, não tem envelope, é de formato icosaédrico, o tamanho nanômetros é de 45 a 55 e o núcleo clapsídeo também é icosaédrico. Quanto à replicação, o vírus liga-se à célula epitelial através de um receptor desconhecido. O RNA mensageiro viral é transcrito no núcleo por uma transcriptase celular. Produtos gênicos iniciais produzem a replicação, a transcrição e a transformação virais, e os produtos gênicos tardios constituem proteínas virais. Apenas os genes iniciais, para antígenos T, expressam-se nas células transformadas. A família Papovaviridae inclui os papilomavírus, poliomavírus e os vírus símios vacuolizantes, ou SV40, com pelo menos 65 tipos de papilomavírus humanos e 2 poliovírus, o BK e o JC. Esses vírus persistem em forma latente e podem ser reativados. Quanto ao laboratório, os métodos sorológicos não são muito satisfatórios. Células vacuoladas ou células com inclusões, coliocitose, são observadas pela coloração do Papai Nicolau. As partículas virais são visíveis em urina ou em tecidos através de microscopia eletrônica.
O cultivo dos vírus é difícil, né, o poliomavírus, ou é impossível do papilomavírus. Em laboratórios especializados podem ser estudados os antígenos virais ou as sequências de DNA viral por métodos como Thousand blotting ou hibridização in situ e reação em cadeia da polimerase. Os papilomavírus causam verrugas na pele e nas regiões genitais. As verrugas sexualmente transmissíveis podem causar papiloma de laringe em crianças infectadas através do canal vaginal e os tipos HPV-16 e HPV-18 estão fortemente associadas com carcinoma de cérvix e também com carcinoma de pênis, vulva e reto. Os poliomavírus em infecções primárias provocam a doença branda das vias aéreas superiores. E nos pacientes imunocomprometidos, os vírus JC leva a PML, a leucoencefalopatia multifocal progressiva e o vírus BK é excretado na urina, mas raramente com consequências patológicas. Sobre a transmissão. O papilomavírus de pele para pele, por contato direto ou indireto, e entre mucosas por intercurso sexual. E o poliomavírus a partir de gotículas do trato respiratório superior e talvez por contato com urina infectada. A patogênese. A infecção das células epiteliais pelo papilomavírus e a replicação local dos vírus resulta em verrugas após um período de incubação de até 1 a 2 meses. A verruga ela regride no decorrer de muitos meses. Não há invasão para tecidos mais profundos, mas o DNA viral permanece nas células epiteliais e pode sofrer reativação. Quando as verrugas genitais sofrem transformações malignas, o genoma viral permanece na célula e há envolvimento de cofatores. Os poliomavírus disseminam-se a partir das vias aéreas superiores e localizam-se no epitélio tubular dos rins, excreção na urina ou em oligodendrócitos, levando a PML. Não existem antivirais eficientes ou vacinas disponíveis. As verrugas cutâneas elas podem ser destruídas por congelamento, né, com nitrogênio líquido, e as áreas de displasia cervical, as verrugas genitais, por tratamento a laser. Muitos métodos mais lentos são utilizados, a podofilina, ácido ciálico, e as medidas preventivas incluem sapatos para verrugas plantares e preservativos para verrugas genitais. Quanto ao herpes vírus, ele pertence à família Herpes viridae, o genoma é dsDNA, ele tem envelope, a forma icosaédrica e o tamanho em nanômetros varia de 180 a 200 e o núcleo capsídeo é icosaédrico. Quanto à replicação, o vírus liga-se a um receptor específico na célula e penetra por fusão do envelope com a membrana plasmática. O núcleo capsídeo se desloca para o núcleo, o DNA viral ele é desnudado nos polos nucleares, daí transcrito pela ação do RNA polimerase celular, de maneira que 5 grupos de genes virais são ativados sequencialmente. Os produtos gênicos imediatos iniciais estimulam a síntese de uma segunda fase de produtos gênicos iniciais envolvidos na replicação do genoma e incluem as DNA polimerases. Após a replicação do DNA, expressam-se os produtos gênicos tardios remanescentes envolvidos na fixação. No núcleo, o DNA viral é inserido nos capsídeos e os nucleocapsídeos resultantes se ligam a locais nas membranas nucleares mais internas, onde as proteínas do envelope estão presentes e o brotamento ocorre entre as membranas nucleares internas e externas. As partículas virais envelopadas são transportadas através do citoplasma e liberadas por fagocitose reversa. O ciclo de replicação ocorre em aproximadamente 36 horas e o vírus geralmente persiste por longos períodos de tempo no organismo e frequentemente na forma latente e pode sofrer reativação. No laboratório, então, isolamento dos vírus em cultivo celular, HSV, CMV, células multinucleadas como HSV, VZV ou em inclusões intranucleares CMV em esfregaços e tecidos. Elevações nos títulos de anticorpos em todos, linfocitose, linfócitos atípicos, anticorpos heterófilo,
monospot para EBV. Quanto às doenças, eu coloquei uma tabela que fica mais fácil. Ali nós temos então o tipo, que varia do 1 ao 7, e as características clínicas, sendo na 1 a gengivoestomatite ou úlceras frias, a 2 que é a herpes genital, herpes cutâneo, encefalite ou meningoencefalite, a 3 que é a varicela zoster, a 4 que é a mononucleose, como a febre glandular, hepatite, encefalite, BL, NPC, a 5 que é mononucleose, hepatite, pneumonite, CMV congênito, a 6 que é xantima súbito e a 7 que ainda não está definido. Quanto à transmissão, no caso da HSV, é por saliva, fluido vesical, contato sexual, canal vaginal em recém-nascido. A VZV, gotículas respiratórias e fluido vesical. A EBV, por saliva. CMV, saliva, urina, sêmen, secreções cervicais, leite, também por tecidos transplantados e via placentária. Bom, sobre a patogênese. HSV. As lesões vesiculosas na boca, a pele e a genitália e a migração axonal para a latência em gânglios sensoriais e a reativação, como úlceras frias. A VCV, a infecção respiratória, há uma propagação sistêmica para a pele, uma migração axonal para a latência nos gânglios sensoriais e há uma reativação no caso do zoster. A EBV, infecção faringiana, disseminação sistêmica, latência em células B e epitélio, e há uma reativação subclínica. CMV, infecção faringiana, disseminação sistêmica, latência em células mononucleares e também pode ocorrer reativação. E o último item do herpes vírus é tratamento e prevenção. A ciclovir, no caso da HSV ou VCV, ganciclovir, no caso da CMV, a imunoglobulina da varicela zoster, VZIG, é utilizada na prevenção para doença em pacientes imunocomprometidos expostos à infecção. E ainda não existem algumas específicas para alguns tipos de herpes. Os adenovírus pertencem à família Adenoviridae. O genoma é dsDNA, não possui envelope, é formato icosaédrico e o tamanho é de 60 a 70 nanômetros e o nucleocapsídeo também é icosaédrico. Existem 41 tipos e compartilhando o mesmo antígeno grupo específico. Existem estruturas semelhantes a bastonetes, como fibras enzimadas por saliências arredondadas que se projetam nos vértices das partículas com a função de se ligar o vírus à própria célula. Por isso é que é chamado de adenovírus, que é um icosaedro, que é o único que possui espículas, sem ter o envelope. Quanto à replicação. Após a ligação, endocitose e o desnudamento do DNA viral é transcrito no interior do núcleo por uma RNA polimerase celular, que é dependente do DNA. Os transcritos de RNA, correspondendo a vários genes, menos do que o genoma total, sofrem clivagem e se unem para originar o RNA mensageiro monocistrônico. O RNA mensageiro inicial codifica enzimas necessárias para a replicação, enquanto que o RNA mensageiro tardio, depois da síntese do DNA viral, codifica as proteínas estruturais. E as partículas elas se fixam no núcleo e são liberadas para a célula danificada. Quanto à identificação laboratorial, há uma elevação no título de anticorpos CF, há uma demonstração do vírus em lavados de boca, swabs de garganta, fezes, etc., utilizando células HeL ou HeLa, e investigação de CPE para antígeno por coloração com FA e investigação de vírions por EM. Quanto às doenças, os adenovírus, eles causam febre faringoconjuntival, epidemias de doenças respiratórias agudas, incluindo pneumonia, especialmente dos tipos 3, 4, 7, 14 e 21, doença intestinal, como adenite mesentérica, intussuscepção, ceratoconjuntivite. Muito ocasionalmente, podem também causar cistite hemorrágica ou doença do sistema nervoso central. Alguns são oncogênicos para animais de laboratório, mas não para humanos. A transmissão se dá através de gotículas respiratórias, através das fezes e algumas vezes para os olhos, através de mãos, toalhas e colírios contaminados.
Os adenovírus infectam o epitélio do trato respiratório e os olhos e provavelmente o intestino. Eles se propagam envolvendo tecidos linfóides e podem persistir nas amígdalas e adenoides de crianças do tipo 1, 2, 5 e 6 por períodos bem prolongados. Não há um tratamento específico, existe uma vacina viral viva, oral, dos tipos 3, 4 e 7, em cápsulas entéricas, que são revestidas e foram já aplicadas em alguns recrutas militares. O hepatnavírus, o vírus da hepatite B. Ele pertence à família Hepatnaviridae. O genoma é do tipo dsDNA circular. Ele possui envelope. A forma, a morfologia é esférica. O tamanho é de 42 nanômetros e o nucleocapsídeo é icosaédrico. As partículas consistem de um envelope, o antígeno HBS, circundando o cerne, que contém o antígeno HBC, que é o antígeno do cerne, e o antígeno HBE. O sangue infectado, ele contém partículas HBS de 22 nanômetros, excedendo em pelo menos 100 por 1 as partículas infectantes de 42 nanômetros, Dani. O único sorotipo, que são variantes antigênicas menores, como ADN e ADW, confere uma proteção cruzada total. Quanto à replicação, após a ligação aos hepatócitos, as partículas elas sofrem endocitose e são desnudadas. No núcleo, o DNA viral é convertido por uma DNA polimerase em dsDNA viral circular completo. A fita negativa do DNA é transcrita pelo RNA polimerase celular para originar uma fita de RNA positiva que é encapsulada em cernes juntamente com a de DNA polimerase viral. A fita RNA positiva, então, é utilizada para sintetizar a fita de DNA negativa. E um pequeno fragmento da 5' apóstrofe terminal da fita RNA positiva, ela inicia a síntese praticamente toda a fita do DNA positiva, menos um terço dela. Daí que as partículas completas contêm o dsDNA com uma região de ssDNA. E a liberação pela célula se dá por brotamento. O vírus, ele não cresce em cultivo celular. O antígeno HBS no sangue, que é detectável durante o período da incubação, indica infecção aguda ou persistente. A presença do antígeno HBe significa que o sangue é altamente infeccioso e a presença de anti-HBS e anti-HBC, principalmente esse último que aparece no início da doença, antes da anti-HBS. E a anti-HBe indica a infecção prévia ou recente e imunidade. Em relação às doenças, ele causa hepatite, frequentemente grave em adultos, uma contribuição imunopatológica importante para a doença. O período de incubação é de 10 a 12 semanas, a infecção persistente é bem comum, especialmente após infecção na infância ou adolescência, quando o sangue permanece infeccioso, possivelmente pelo resto da vida. Isso pode levar a hepatite crônica, cirrose e câncer hepático. A propagação é através do sangue, como por agulhas contaminadas, né? Por exemplo, via sexual da mãe para os descendentes. O vírus se dissemina do sangue para o fígado e replica no hepatócito. A formação dos complexos imunes pode causar o exantema inicial e artrite. A hepatite provavelmente é ocasionada em grande parte pela destruição imune das células hepáticas infectadas. Não há um tratamento específico. O estado do portador pode ser eliminado por doses massivas de interferon, alfa e beta. A vacina é excelente, consiste em um antígeno HBS preparado por engenharia genética. E o tratamento pós-exposição é possível com imunoglobulina humana hiperimune. Sobre o poxvírus. Ele pertence à família Poxviridae. O genoma é dsDNA. Possui ou não envelope, ele pode ter uma forma ovoide ou retangular, o tamanho ele varia de 200 a 300 nanômetros e o nucleocapsídeo tem uma estrutura complexa. São os maiores vírus, são dermatotróficos e causam pústulas na pele. A replicação ocorre no citoplasma,
diferentemente dos demais vírus de DNA, a RNA polimerase viral, DNA dependente, é utilizada para sintetizar o RNA mensageiro. Os transcritos, eles são traduzidos imediatamente em proteínas, algumas das quais sofrem clivagem pós-tradução, originando moléculas funcionais. E após a fixação, os virions infecciosos são liberados como desintegrados celulares, alguns dos quais adquirem um envelope no complexo de Golgi. As partículas características dos poxvírus são observadas no exame em microscopia eletrônica de biópsias ou fragmentos de lesões cutâneas. Não existe ainda uns métodos de cultivo celular para o isolamento do vírus, nem testes com anticorpos disponíveis para uso rotineiro, pelo menos por enquanto. O vírus do molusco contagioso causa uma doença branda com lesões cutâneas nodulares. A varíola bovina ou as lesões nodulares virais em úbere das vacas leiteiras podem provocar lesões vesiculosas na pele dos ordenhadores. O orfvírus é responsável pela dermatite pustulosa contagiosa em carneiros e as pessoas em contato com esses animais infectados, por exemplo, os pastores, podem desenvolver lesões cutâneas vesiculosas. Após exposição a macacos infectados com o vírus da varíola de macacos, os macacos são o alimento favorito de algumas partes, por exemplo, na Costa do Marfim, né? Então, os humanos acabam desenvolvendo uma doença semelhante à varíola, mas ela é distinguível por exames de laboratório. A transmissão é por contato direto com o vírus a partir das lesões cutâneas. O molusco contagioso é transmitido entre humanos, mas a varíola de macacos, a varíola bovina e os nódulos de ordenhadores são zoonoses transmissíveis do hospedeiro do animal para o homem. Mas a varíola em si foi erradicada em 1980. A infecção geralmente inicia na pele com a replicação local dos vírus, originando vesículas que são ricas em vírus, e a propagação é limitada aos linfonodos locais. Entretanto, a varíola adquirida através do trato respiratório se dissemina por via hematogênica, provocando uma doença grave com lesões nas mucosas e cutâneas disseminadas. No passado, a metiçazona era utilizada para tratar os efeitos colaterais graves, muito ocasionados, provocados pela vacinação contra a varíola e com o vírus vivo. A vacinação foi o principal método utilizado para erradicá-la, não sendo mais necessária nos dias de hoje. Quanto ao picornavírus, ele pertence à família Picornaviridae. O genoma ssDNA não possui envelope, ele tem forma icosaédrica, o tamanho de entre 25 a 30 nanômetros, e o núcleo capsídeo também é icosaédrico. O vírus, ele se liga à célula através da molécula receptora ICAM1, resultando em endocitose e desnudamento. O scRNA viral positivo atua como um RNA mensageiro, o qual é traduzido em uma única poliproteína, clivada pela protease codificada pelo vírus em proteínas independentes, incluindo a RNA polimerase, que faz o cRNA de fita negativa, que por sua vez atua como um molde para as fitas positivas do RNA viral. E o RNA e as proteínas do capsídeo, elas se fixam no citoplasma, formando nucleocapsídeos que vão ser liberados quando dá lise celular. Umas características gerais: tem 4 proteínas do capsídeo viral, de VP1 a VP4. Os rinovírus não podem ser cultivados em rotina. Os enterovírus, obtidos da garganta, fezes, CSFs, etc., podem ser cultivados em rins de macaco ou também, por exemplo, em células pulmonares de embrião humano, onde apresentam efeito citopático e morte celular. O significado dos isolamentos deve ser bem considerado, dada a ubiquidade desses vírus em crianças. E os testes para anticorpos não são úteis devido aos múltiplos sorotipos, porém, uma elevação nos títulos para um sorotipo específico, por exemplo, como o vírus Coxsackie-B na miocardite, nesse caso pode ser útil. E quanto às doenças do picornavírus?
Temos o rinovírus, que tem mais de 100 sorotipos, vírus do resfriado comum. O enterovírus, que é o poliovírus tipo 1, 3, meningite asséptica e poliomielite paralítica. Ecovírus, vírus órfãos enterocitopáticos humanos. São 32 tipos, meningite asséptica e exantemas. O Coxsackie vírus, 29 tipos, que é meningite asséptica, herpangina, miopericardite, que é o Coxsackie vírus B. Tem também o enterovírus, de 68 a 72, que provoca conjuntivite, que é o enterovírus 70, que também tem a doença semelhante a polio, que é o enterovírus 71, a hepatite do tipo A, que é o enterovírus 72. A disseminação respiratória é por gotículas para os rinovírus e certos Coxsackie vírus do grupo A. Para os outros enterovírus, a disseminação se dá pela via fecal-oral. Os rinovírus se replicam nas vias aéreas superiores, enquanto que os enterovírus sofrem replicação na faringe e no trato gastrointestinal, frequentemente com disseminação para os linfonodos e sangue, e então para o sistema nervoso central, como polio e ecovírus, né? Coração e músculo, ou Coxsackie B, ou fígado, no caso da hepatite A. A poliomielite ela pode ser prevenida por imunização com a vacina viva, atenuada, que é a Sabin, ou inativada, que é a Salk. A hepatite A pode ser prevenida por imunoglobulinas ou vacina com o vírus inativado, e não há vacinas para os outros picornavírus. Falar agora dos ortomixovírus, que é o vírus da influenza. Pertencem à família Orthomyxoviridae. O genoma é ssDNA com 8 segmentos lineares, fita sens negativa. Possui envelope, o formato é esférico, então lembrando que a morfologia é esférica, o tamanho varia de 80 a 120 nanômetros e o núcleo capsídeo é helicoidal. Ele tem glicoproteínas no envelope, hemaglutinina H, que liga o vírus ao receptor contendo ácido ciálico na célula. A neuranimidase N cliva o ácido ciálico das glicoproteínas, que está envolvida na liberação do vírus na superfície celular. Quanto à replicação, o vírus ele se liga à célula através de sua H, penetra em uma vesícula e seu envelope fusiona com a parede vesiculosa. Após o desnudamento, a polimerase viral transcreve o genoma em 8 filamentos de RNA mensageiro que são traduzidos no citoplasma. A progenie, o RNA, é sintetizada no núcleo e no núcleo capsídeo que se fixa no citoplasma. E a proteína da matriz viral se junta ao núcleo capsídeo aos componentes do envelope viral na parede celular e a maturação se dá por brotamento. A influenza A, amplamente distribuída em pássaros, cavalos, porcos e também em humanos. As recombinações genéticas entre cepas animais e humanas podem produzir subtipos com novas combinações de genes H e N, ou seja, troca antigênica, novas cepas podem causar pandemias. A deriva antigênica também ocorre, ou seja, mutações de ponto podem ocorrer em H, originando novas cepas. E no caso da influenza B, ocorre apenas em humanos e sofre deriva antigênica e que pode causar epidemia. A influenza C é de patogenicidade duvidosa em humanos. Quanto à sorologia, testes de CF com antígeno solúvel S e testes de inibição de H. O isolamento do vírus se dá em células renais de macaco e a detecção do antígeno viral é feita por imunofluorescência. Quanto à doença, o período de incubação é de 1 a 2 dias, que provoca febre, mialgia, mal-estar, descarga nasal, dor de garganta, tosse e pneumonia. A transmissão ela se dá através de gotículas respiratórias. A infecção é limitada ao trato respiratório. As citocinas contribuem para os sintomas e a infecção bacteriana ela é bastante comum. A manditina pode ser utilizada também como profilaxia. Uma vacina morta contendo cepas de A e B correntes pode prevenir a doença em indivíduos suscetíveis, como idosos, por exemplo.
Agora vamos falar sobre o paramyxovírus, que são os vírus da sarampo, cachumba, entre outros. Pertencem à família de Paramyxoviridae. O genoma é ssDNA não segmentado, fita sense negativa, possui envelope, a forma é pleomórfica e o tamanho é entre 45 a 55 nanômetros e o núcleo capsídeo ele é helicoidal. As glicoproteínas do envelope são H e N, frequentemente combinadas, e a proteína de fusão, que pode ocasionar a formação de células gigantes multinucleadas. As partículas virais se ligam às células através de H, penetram na célula e são desnudadas. A polimerase viral transcreve o genoma em RNA mensageiro, que ele então vai ser introduzido em proteínas virais. E a proteína matriz une o núcleo capsídeo formado às proteínas do envelope em formação na membrana plasmática da célula infectada e a liberação vai ocorrer por brotamento. A sorologia tem valor limitado para o sarampo e influenza. Testes de CF para cachumba e RSV. E tem demonstração de antígeno viral por imunofluorescência em aspirados nasais em RSV e sarampo. Vamos falar então um pouquinho das doenças. Quanto ao sarampo, tem febre, descarga nasal, exantema, muito raramente encefalite e SCPE. O período de incubação é de 10 a 14 dias. A cachumba tem parotidite, meningite asséptica, raramente orquite e encefalite. O período de incubação é de 18 a 24 dias. A parainfluenza, que é o resfriado comum, tem bronquiolite ou pneumonia e o período de incubação é de 3 a 6 dias. E o vírus respiratório sincicial é um resfriado comum em adultos, bronquiolite, pneumonia em crianças e o período de incubação é de 2 a 8 dias. A transmissão é basicamente por gotículas respiratórias. A infecção inicial será através do trato respiratório. As infecções pelo RSV e para influenza apresentam replicação local e doença. O sarampo e a cachumba não há lesões no local inicial da infecção e a disseminação aos linfonodos locais, sangue e invasão da pele e mucosas, no caso do sarampo, ou glândulas salivares, sistema nervoso central, etc., no caso da cachumba. A ribavirina é aerossol para crianças com infecções graves por RSV. Não há absolutamente nada para os outros paramyxovírus e sarampo e cachumba podem ser prevenidos por vacinas com vírus vivos atenuados, mas de utilização rotineira para RSV e para influenza ainda não há, por enquanto. Agora vamos falar do togavírus, que são os vírus da rubéola, febre amarela, entre outros. Eles pertencem à família Togaviridae. O genoma é ssDNA, mas sense positivo, possui envelope, o formato esférico, o tamanho varia de 60 a 70 nanômetros e o núcleo capsídeo é icosaédrico. Os togavírus humanos incluem o vírus da rubéola, o gênero Rubivírus, e mais de 80 vírus distintos que são transmitidos por artrópodos. Esses últimos ocorrem em todas as partes do mundo e frequentemente com nomes bem exóticos, como vírus da doença da floresta de Kyasanur, na Índia, vírus da febre hemorrágica de Omsk, na Rússia, e sofrem replicação no artrópodo, que é o vetor, assim como no hospedeiro vertebrado. Existem reservatórios para a maioria desses vírus. E os alfavírus, que é o Ui, Ii e Rio Ros, são distintos dos flavivírus, que é o da febre amarela, da dengue e da encefalite de St. Louis. A fita de RNA positiva é traduzida em proteínas estruturais e não estruturais. As não estruturais, elas incluem a RNA polimerase, RNA dependente, que replica o genoma viral, dirigindo a formação de uma fita molde negativa que origina a progenie de fitas positivas. Assim, vai se formar o comprimento total e o subgenômico do RNA, que é o comprimento total apenas nos flavivírus.
E depois de estabelecido o vírus, ele sai da célula por brotamento a partir da membrana plasmática, né, pelo retículo endoplasmático, no caso do flavivírus. Os flavivírus atualmente compreendem um grupo separado, porém estão incluídos nos grupos dos togavírus por conveniência. Os arvivírus incluem não apenas os togavírus, como também os buniavírus, como o da encefalite da Califórnia, a febre do Vale do Rift, e os reovírus, como a febre do carrapato do Colorado. Em relação ao laboratório, o vírus da rubéola ele pode ser cultivado em cultivo celular e anticorpo IgM específico, né? Inibição de H e ELISA. E indica infecção recente. Os métodos sorológicos, em menor grau, o isolamento dos vírus, são utilizados para diagnosticar as infecções por togavírus transmitidas por artrópodos. Em relação às doenças, a rubéola causa uma doença enxantematosa branda em adultos e algumas vezes complicada por artralgia em mulheres grávidas por infecção fetal com malformações congênitas. Os demais togavírus, eles causam doenças febris que podem ser graves quando há envolvimento hepático, como a febre amarela ou do sistema nervoso central, por exemplo, na encefalite equina, ou quando há complicações imunopatológicas, como a febre hemorrágica do dengue. A rubéola é transmitida entre os humanos através de gotículas respiratórias e os demais vírus eles são transmitidos por picada de vetores artrópodos infectados, mas não diretamente de humano para humano. A infecção, ela inicia pelo trato respiratório, no caso da rubéola, ou pela pele, no caso de vírus transmitidos por artrópodos, e não provoca lesão detectável. Os vírus, eles se dissemina para os linfonodos locais e pelo sangue e multiplica-se no trato respiratório, na placenta e no feto, no caso da rubéola, no fígado, no caso da febre amarela, ou no sistema nervoso central, no caso da encefalite equina. Frequentemente ocorre uma infecção das células mononucleares, como no caso da rubéola e da dengue. E a imunopatologia é importante na febre hemorrágica da dengue e provavelmente na encefalite equina. Uma vacina com vírus vivo atenuado previne a rubéola e a rubéola congênita. E para a febre amarela também uma vacina viva atenuada. E são eficientes. Não existem outras vacinas disponíveis para outros togavírus transmitidos por artrópodes, mas nos cavalos eles podem ser protegidos contra o IE e o EE com vacinas de uso veterinário. Vamos falar então dos retrovírus. Eles pertencem à família da Retroviridae. O genoma ssDNA diploide fitassens positiva possui envelope, a forma esférica e o tamanho varia de 80 a 120 nanômetros, tendo um núcleo capsídeo que é também icosaédrico. Essa família inclui o HIV-1, HIV-2, né, os lentivírus, HTLV-1, HTLV-2, que são os oncovírus, vírus humano espumoso, que provoca alteração espumosa nas células, um pouco conhecido assim. E os retrovírus endógenos existem como sequências do genoma humano. Em relação à replicação, o HIV ele se liga ao CD4 na superfície celular. Ele vai penetrar e é desnudado. O DNA polimerase, né, a RNA dependente, a transcriptase reversa do virion, ela transcreve o genoma viral em dsDNA. Então, esse ele vai ser integrado ao DNA da célula hospedeira pela integrase viral. O RNA mensageiro viral ele é transcrito pela RNA polimerase do hospedeiro em proteínas estruturais e reguladoras. E os genes virais GAG, POL e ENV codificam proteínas estruturais e 5 outros produtos gênicos que possuem funções reguladoras. Os nucleocapsídeos se fixam no citoplasma e aí vão ser liberados por brotamento. O HIV, os anticorpos para os antígenos GP120 do envelope, ligação do CD4, GP41, proteína de fusão, P24, antígeno grupo específico do CERN, são pesquisados por ELISA, por exemplo, né? Aglutinação em látex, de Western blotting, testes semelhantes para anticorpos para HTLV1. O antígeno P24 pode ser detectado no soro, também pode ser feito isolamento do vírus em cultivo celular, apenas em laboratórios que são bem especializados. Bom, em relação às doenças, temos HIV,
que é uma doença inicial branda, com mononucleose, algumas vezes meningite asséptica, tardiamente. Primeiro, um complexo AIDS relacionado, ARC, levando a AIDS com múltiplas infecções oportunistas, como sarcoma de Kaposi. 2, doença específica do sistema nervoso central, pode ser HIV, como neuropatia por AIDS, demência AIDS relacionada. O 3, síndrome intestinal com diarreia, perda de peso, doença do emagrecimento na África, por exemplo. E o HTLV1, para parecia espasmódica tropical, leucemia da célula T humana, e no HTLV2, a leucemia da célula cabeluda. Em relação à transmissão, no caso do HIV, através de sangue, sêmen, transferência transplacentária, o HIV1 é amplamente disseminado no mundo e o HIV2 principalmente na África Ocidental. Quanto ao HTLV1, através do leite e sangue, ocorre em certas ilhas do Caribe e no Japão e em partes da América do Sul, África. E o HTLV2 através de sangue. Em relação à patogênese, bom, HIV. Entrada inicial é através da mucosa, com infecção das células CD4+, células T auxiliares, células dendríticas, monócitos e macrófagos. Ele vai se disseminar pelo corpo, incluindo o sistema nervoso central e placenta. E a ação das células imunes resulta em imunossupressão grave, levando a infecções oportunistas e reativações virais, bacterianas e protozoários. E também a sarcoma de Kaposi, provavelmente de origem infecciosa independente. No caso da HTLV1, a patogênese da doença do sistema nervoso central não é clara. A leucemia média de 30 anos após a infecção resulta em um processo de múltiplas fases iniciado pelo produto gênico LAT em células T infectadas, estimulando a transcrição dos genes do hospedeiro, que vão controlar a divisão celular. Em relação a tratamento e prevenção, embora tudo que nós estamos falando aqui, gravando eu nesse vídeo, pode mudar amanhã, né? Porque são ciências que avançam, situações que avançam muito rápido. Mas então, por exemplo, algumas coisas estão na literatura. O HIV. Ácido timidina, né, o ACT, inibe a replicação viral e vai impedir a evolução da doença sem eliminar o vírus do organismo. E os transcritos do RNA viral, eles vão permanecer nas células que estão infectadas. E o tratamento, aí tem que tratar as infecções oportunistas, né? E inúmeras vacinas estão sendo testadas e a prevenção ela se dá evitando a disseminação do vírus através do sangue, como programas de substituição de agulhas, tratamento de sangue e hemoprodutos, etc., né? E também pela prática de sexo seguro, como educação com preservativos. Em relação a HTLV1 e HTLV2, o ACT é presumidamente efetivo. Em relação a rabdovírus, ou famoso conhecido vírus da raiva, ele pertence à família do Rhabdoviridae. O genoma e ccDNA possui envelope, tem uma forma de bala projétil, né? O tamanho é de 180 nanômetros e o nucleocapsídeo ele é helicoidal. O vírus ele se liga à célula através do receptor da acetilcolina ou outras moléculas. Ele sofre endocitose e desnudamento. A RNA polimerase do virion, ele sintetiza 5 RNA mensageiro e a RNA polimerase codificada pelo vírus replica o RNA viral. E depois da fixação do núcleo capsídeo, o envelope ele é adquirido por brotamento a partir da membrana plasmática sem dano celular detectável. O vírus da raiva ele pode infectar todos os mamíferos e está presente em animais silvestres em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártida. E existe apenas um sorotipo. Em relação ao laboratório, então temos tecido cerebral, no caso de autópsias, fragmentos de córnea ou de pele contendo pelos para pesquisa de inclusões, como os corpúsculos de Negri, ou antígenos da raiva, como a coloração de FA, o isolamento do vírus, nesse caso não é necessário. Em relação à doença, o período de incubação é de 2 a 10 semanas. Os sintomas e sinais do sistema nervoso central são excitação, confusão, letargia, hidrofobia e evolui para convulsões, paralisia, coma e óbito. A transmissão ela é através da mordida de cão, de gato, de morcego, de raccoon, jaritataca, e a transmissão de humano para humano ela não é característica.
A replicação viral no local da mordida, ela ascende através dos axônios para o sistema nervoso central, onde ele vai se disseminar para então descer através dos nervos periféricos para a pele e glândulas salivares. Não há um tratamento específico. A profilaxia pós-exposição consiste na lavagem da ferida, administração de soro humano imune, que seja específico para a raiva e a vacina. A doença pode ser prevenida por uma vacina inativada preparada em células humanas diploides. Quanto ao arenavírus, que é o LCM e febre Lassa, eles pertencem à família Arenaviridae, o genoma é ssDNA, possui envelope, o formato esférico, o tamanho varia de 50 a 300 nanômetros e o núcleo capsídeo é helicoidal. Os viriões, eles são pleomórficos, contendo 2 segmentos de DNA de fita negativa em adição aos ribossomos do hospedeiro, e são visíveis como grânulos no interior do envelope. Arena, do latim, areia. O RNA polimerase viral, RNA dependente, produz uma fita positiva de RNA que é traduzida para formar uma nucleoproteína e 2 glicoproteínas, e a maturação por brotamento sem efeito citopático para a célula. No laboratório, a detecção de anticorpos específicos como CF, ELISA ou imunofluorescência ou isolamento do vírus. É uma doença febril, algumas vezes complicada por meningite asséptica, no caso de LCM, ou doença hemorrágica grave, como a febre Lassa e as febres hemorrágicas argentina e boliviana. Quanto à transmissão, elas causam infecções persistentes inaparentes no hospedeiro, roedor, natural, e a disseminação para os humanos se dá através das excretas de roedores. O vírus da coriomeningite linfocítica, o LCM, é amplamente distribuída no mundo, originária de camundongos e hamster. O vírus da febre Lassa na África Ocidental se origina de um rato, e arbustos como o Mastomys natalensis, os vírus de Junin e Machupo, originam-se de camundongos, Calomys sp, na América do Sul, causando a febre hemorrágica argentina e boliviana. O hospedeiro roedor natural é infectado em útero ou no período neonatal, e os vírus não citopáticos permanecem em todos os tecidos pelo resto da vida. Aí, no hospedeiro humano, o vírus se dissemina sistematicamente, provocando meningite ou uma doença hemorrágica por replicação local ou geral, mas imunopatologia. A ribavirina pode ser útil na febre Lassa e nas febres hemorrágicas sul-americanas, e não existem vacinas assim de uso rotineiro. Quanto aos reovírus, a febre do carrapato do Colorado e os rotavírus, pertencem à família Reoviridae, o genoma é dsDNA, não possui envoltório, a forma é icosaédrica e o tamanho é de 75 nanômetros e o núcleo capsídeo ele é icosaédrico, de camada dupla. Quanto à replicação, o vírus se liga à célula através do receptor, penetra no vacúolo fagocítico, que se funde com o lisossomo. O desnudamento se dá no lisossomo e a RNA polimerase viral, RNA dependente, uma molécula para cada segmento do genoma, sintetiza 10 a 11 RNA mensageiro não poliadenilados, que dirigem a síntese de proteínas, uma das quais é uma RNA polimerase. Essa RNA polimerase produz uma RNA viral de fita negativa e as fitas positivas são formadas e o vírus é liberado por lise celular. No laboratório, a detecção da elevação de anticorpos ou de IgM antiviral, como a febre do carrapato do Colorado. A sorologia não é útil para os rotavírus. E as partículas virais de rotavírus são visíveis nas fezes por EM. A detecção de antígenos virais pode ser feita por imunofluorescência, no caso da febre do carrapato do Colorado, ou por ELISA, em aglutinação em látex, para o caso dos rotavírus. E normalmente não é utilizado o isolamento do vírus. Em relação às doenças, os ortorreovírus, que são 3 tipos, têm muito poucos sintomas. O termo reovírus deriva do vírus respiratório entérico órfão. Órfão porque inicialmente não estava associado a nenhuma doença. Os rotavírus de tipos A a D,
tem uma doença diarreica, especialmente na infância, e algumas vezes sintomas respiratórios. E o vírus da febre do carrapato do Colorado, que é do grupo dos orbivírus, provoca uma doença febril aguda. Quanto à transmissão, no caso dos ortorreovírus, é a transmissão fecal-oral e possivelmente uma disseminação respiratória. Os rotavírus, a disseminação é fecal-oral, o vírus resiste ao ressecamento e ácidos estomacais. E o vírus da febre do carrapato do Colorado é por picada de um carrapato infectado. Em relação à patogênese, os ortorreovírus, eles penetram pelo trato intestinal ou respiratório e se disseminam ao tecido linfóide local. Os rotavírus, a infecção dos enterócitos, sem disseminação para os tecidos mais profundos, causam uma doença gastrointestinal, encurtamento das velocidades e interferência com os mecanismos de transporte. No caso da febre do carrapato do Colorado, o vírus penetra na pele através da picada do carrapato e se dissemina para os linfonodos locais e sangue e infecta os eritrócitos e causa a doença febril. Não há vacinas rotineiramente disponíveis. A diarreia pelo rotavírus é prevenida pelas melhorias nas condições de higiene e tratada pela reposição de água e eletrólitos. E medidas anti-carrapato protegem contra a febre do carrapato do Colorado. O coronavírus. O coronavírus, ele pertence à família do Coronaviridae. O genoma ssRNA descenso positivo, possui envelope. O formato é esférico, mas a morfologia, olhando para ele, é uma coroa solar, porque quem o descobriu enxergou isso. O tamanho varia de 80 a 160 nanômetros e o núcleo capsídeo ele é helicoidal. A RNA polimerase viral, RNA dependente, utiliza a fita genômica positiva para produzir RNA de fita negativa, que vai atuar como molde para novas fitas positivas. Os nucleocapsídeos brotam para o interior do retículo endoplasmático, onde são liberados por exocitose. Em relação ao laboratório, testes para anticorpos, exames sobre EM, clavas protegem-se do envelope para formar a coroa, com isolamento viral que é difícil e não é rotineiramente utilizado e raramente é necessário. Em relação à doença, é um tipo de um resfriado comum e possivelmente está relacionado com gastroenterite. A transmissão ela se dá por gotículas respiratórias. Em relação à patogência, a replicação nas células da camada do trato respiratório superior, a temperatura ótima de crescimento é de 33 a 35 graus. Não existem antivirais ou vacinas disponíveis até agora. Quanto a agentes scrape simile, conhecidos como vírus lentos, provavelmente não são vírus. É estrutura de modo de replicação desconhecidos, contém pouco ou nenhum ácido nucleico, a proteína de prion é codificada pelo hospedeiro de forma ligeiramente alterada, poderia ser isso, como uma protease resistente, intimamente associada com a infectividade. São altamente resistentes ao calor, têm procedimentos especiais de autoclavação, são bem necessários para destruição, nem agentes químicos ou de radiação. A replicação é muito lenta, com período de incubação muito longo, de até 20 anos em humanos, e infectam uma variedade de mamíferos e podem ser transmitidos a vacas, gatos, camundongos, martas, etc., como quando o alimento contém material infectado. No laboratório, vacúolos intracelulares, como alteração espongiforme, visíveis histologicamente no cérebro, seria uma forma. A proteína prion alterada é detectável no cérebro, mas não há testes rotineiramente disponíveis, e o isolamento do agente requer animais experimentais, e é demorado, difícil e não é realizado. Não há respostas imunes específicas, como anticorpos, por exemplo. Em relação às doenças, podemos citar a encefalite espongiforme, a doença de Prions, o curu, que é aquela doença neurológica fatal em Papua, na Nova Guiné, mas não mais foi observada. A doença de Creutzfeldt-Jakob, que é CJD, que é rara, é uma encefalopatia crônica, ocorre em todo o mundo. E 10% dos casos são famílias com uma mutação do gene da proteína prion.
Em relação à transmissão, o curu, como a gente já viu no vídeo anterior, é por canibalismo a partir do cérebro humano infectado. No caso do Creutzfeldt-Jakob, CJD, a maioria dos casos é desconhecida e ocasionalmente transmitida através do cérebro humano infectado em procedimentos médicos ou cirúrgicos. E os casos familiares são possivelmente geneticamente transmitidos. O agente infectante replica-se inexoravelmente nos tecidos linfóides e então nas células cerebrais, onde produz vacúolos intracelulares e depósito de proteína de praia no hospedeiro alterado. Não há tratamentos ou vacinas, o curu desapareceu, entre aspas, com o fim do canibalismo. A transferência intratogênica da CJD pode ser evitada em decorrência da produção do hormônio de crescimento por engenharia genética. Isso é o que eu tinha para falar em relação à classificação viral e um pouquinho de exemplos no final para vocês verem como é que se dá toda essa organização dentro da classificação viral e as doenças. Muito obrigado por assistir o vídeo e no próximo slide tem a bibliografia que vocês podem dar um print. Até o próximo vídeo.